Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um livro muito legal, né? O livro Estatística Aplicada à Pesquisa Agrícola. Ele é um livro bastante volumoso, traz bastante conteúdos bem legais aí para quem trabalha principalmente com pesquisas associadas às ciências agrárias. Vamos conhecer um pouquinho desse livro? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o autor desse livro, o Francisco Zirman. O Francisco, ele fez sua graduação em Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná, em 1967. Finalizou o mestrado na USP, em 1973, e fez o seu doutorado na Universidade de Califórnia, finalizando em 1983. E o seu pós-doutorado ele fez na Universidade de Flórida, em 1993. Esse autor ele era um pesquisador da Embrapa. Ele trabalhou na Embrapa de 1975 até 2005. Ele atuou como pesquisador, mas além disso, ele atuou em várias universidades. Ele atuou como professor pelo convênio Embrapa, na Universidade Federal de Goiás, de 1985 a 2003. Ele atuou como professor titular na Pontífica Universidade Católica de Goiás. Ele trabalhou também como professor visitante na Universidade Estadual de Londrina, como professor visitante numa Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá. Trabalhou também como professor visitante na Universidade de La Sabana, na Colômbia. E trabalhou também como professor visitante numa universidade lá em Moçambique. Todas essas atuações dele como professor foi sempre em áreas que envolvem estatística experimental e análise estatística de dados. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o sumário desse livro. Ele apresenta uma introdução, onde ele fala sobre estatística experimental. Depois, no capítulo 1, ele fala sobre conceitos gerais, definições úteis para a estatística experimental. No capítulo 2, 3 e 4, ele fala sobre DIC, DBC e DQL. E ele faz uma introdução nesse capítulo 5 sobre o delineamentos em blocos incompletos. O que acontece? Muitas vezes a gente tem muitos tratamentos e torna-se difícil a gente conseguir um bloco que seja grande o suficiente para alocar todos esses tratamentos e ainda assim seja homogêneo. Situações como essa, a gente tem que trabalhar com blocos incompletos, ou seja, blocos que não vão conter todos os tratamentos que a gente tem no nosso experimento, tal como ocorria no delineamento em blocos ao acaso e até mesmo no quadrado latino. E aí ele vai introduzir alguns assuntos sobre análise intrablocos, análise interblocos, sobre a eficiência do delineamento. E tudo isso é muito importante para a gente conseguir entender o que ele fala no capítulo 6, quando ele começa a falar sobre delineamentos em reticulado, também conhecido como delineamentos em látice. Aí ele vai falar sobre diferentes delineamentos que a gente pode utilizar nessas situações. No capítulo 7 ele fala sobre blocos aumentados de Federer. O que acontece? Muitas vezes a gente tem muitos tratamentos, e para o nosso experimento não ficar muito grande, a gente não pode repetir todos os tratamentos. Então, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos montar um experimento com alguns tratamentos, que a gente chama de tratamentos comuns, sendo tratamentos, testemunhas que nós vamos colocar em todos os blocos. E, além disso, nós vamos colocar outros tratamentos dentro desses blocos que não vão se repetir no experimento. De forma que a gente consegue fazer uma análise de variância, obter o quadrado médio do resíduo a partir dos dados desses tratamentos comuns, e por meio desse quadrado médio do resíduo a gente faz os testes de hipótese para os outros tratamentos, que seriam esses tratamentos que não são os comuns, os tratamentos que a gente quer avaliar. Esse tipo de delineamento, a gente utiliza ele muito no melhoramento genético, quando a gente tem um número muito grande de linhagens, E aí a gente tem o objetivo de montar uma pesquisa apenas para separar aqueles genótipos que é muito ruim daqueles que são muito bons, Uma vez que o experimento dessa natureza, ela tem uma menor eficiência. Depois ele traz para a gente no capítulo 8, falando sobre ensaios fatoriais, no capítulo 9 sobre parcela subdividida e várias variações destes tipos de experimento. No capítulo 10, ele fala sobre confundimento em ensaios fatoriais. Nós já falamos na aula de experimentos em esquema fatorial que uma das desvantagens desses métodos é que a gente não consegue trabalhar nem com muitos fatores, nem com muitos níveis, Uma vez que quando isso acontece, o número de tratamentos aumenta muito e às vezes torna-se até impossível a gente conseguir conduzir o experimento. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode montar um experimento em esquema fatorial incompleto, onde a gente não vai ter todas as combinações possíveis entre os níveis dos fatores por meio de algo que a gente chama de confundimento.
Então, o confundimento é uma técnica que a gente utiliza em ensaios fatoriais para a gente não precisar fazer todas as combinações possíveis dos níveis de 2 ou mais fatores e, consequentemente, a gente tem um número menor de tratamentos. Mas aí a gente também perde algumas informações na hora de a gente fazer a interpretação dos nossos resultados. Ele fala sobre análise de grupo de experimentos, que é quando a gente monta vários experimentos em diferentes locais ou em diferentes épocas e depois a gente quer reunir todos esses experimentos em uma única análise de variância, né? Isso é muito importante, principalmente em estudos de adaptabilidade e estabilidade fenotípica. Ele fala sobre análise de regressão e de correlação, fala também sobre a análise de covariância, isso daí é muito importante. Fala sobre experimentos fatoriais fracionados, que utiliza esse conceito de confundimento, né, que ele fala lá no capítulo 10, para a gente obter um número menor de tratamentos quando a gente utiliza experimentos em esquemas fatoriais, né? Ele ainda traz uma introdução aí ao assunto de superfície-resposta. Ele fala sobre estatística não paramétrica. Aqui, sobre estatística não paramétrica, ele traz informações sobre vários testes, como correlação de Spearman, correlação de Kendall, teste de Mann-Whitney, teste de Wilkinson, teste de Quad, teste de Friedman, teste de Durbin, teste de Benet e teste de Zimmermann, né? Então, são vários testes aí associados à estatística não paramétrica, cada um sendo utilizado para uma determinada finalidade em uma determinada situação. Ele fala também sobre uma análise exploratória de dados, no capítulo 16, onde ele fala sobre medida de posição, medida de dispersão, histogramas, né? E no capítulo 18, ele fala também do uso de SAS para análise de dados. Uma informação muito importante é que em todos esses tópicos ele traz vários exemplos. E nesses exemplos ele mostra como que a gente deve fazer os cálculos para a gente chegar lá nos resultados finais. E além disso, ele demonstra como que é possível fazer a análise de cada uma dessas situações utilizando o software SAS, né? O SAS é um software estatístico muito utilizado para análise estatística de dados. Como vocês puderam ver, esse livro, Estatística Aplicada à Pesquisa Agrícola, é um livro muito interessante. E quem trabalha com estatística experimental associada a ciências agrárias, vale a pena comprar esse livro, né? É uma pena que ele não traz uma abordagem mais voltada ao uso do software R, que é um software gratuito e está cada dia mais sendo utilizado, né? Mesmo assim, ele demonstra como que faz isso no SAS e como que a gente conseguiria, né, fazer isso à mão caso fosse necessário, e traz muitas teorias associadas aí a cada um dos testes, cada uma das aplicações que ele demonstra. Sempre eu estou postando vários vídeos associados à estatística experimental, resenha de livros, né, de estatística, vídeos sobre visão computacional, sobre programação no software R. Então, pessoal, para vocês receberem notificações desse vídeo, inscreva no meu canal e compartilhe isso aí com colegas de vocês para ajudar o nosso canal a crescer. E curta esse vídeo, beleza? Até o próximo vídeo.